Há 45 anos foi decretado o ato institucional número 5. O AI-5, como ficou conhecido, deu poderes excepcionais ao presidente da República, acabou com garantias constitucionais e oficializou a repressão durante a ditadura militar. Hoje, sexta-feira, 13 de dezembro, um grupo de pessoas se reuniu em São Paulo para discutir o assassinato de Luiz Eduardo da Rocha Merlino, jornalista morto em 1971. Merlino foi uma das vítimas da ditadura militar, que teve sua fase mais dura após a decretação do AI-5. A discussão sobre a morte de Merlino acontece na Comissão Estadual da Verdade daqui de São Paulo. O trabalho desta e das demais comissões da verdade nacional, estaduais, municipais e de várias instituições é revelar o que aconteceu no Brasil durante os 21 anos de ditadura militar. O golpe com a deposição do presidente eleito constitucionalmente foi em 31 de março de 1964 e no dia 13 de dezembro de 1968, uma sexta-feira como hoje, houve o golpe dentro do golpe, com a decretação do ato institucional número 5. O AI-5, como o documento ficou conhecido, dava plenos poderes ao presidente da República para decretar a intervenção em estados e municípios, suspender direitos políticos, fechar o Congresso Nacional, censurar jornais e acabar com direitos constitucionais como o habeas corpus. O presidente era o general Arthur da Costa e Silva. Sob o comando dele, a repressão aumentou. Entre 64 e 68, 39 pessoas desapareceram ou morreram por ano. A partir do AI-5, este número saltou para 50, de acordo com dados da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. O AI-5 foi a reação dos militares à insatisfação popular que era vista nas ruas. No dia 26 de junho, cerca de 100 mil pessoas foram às ruas do centro do Rio de Janeiro protestar contra o regime, a morte e perseguição de opositores políticos. Na passeata dos 100 mil, como ficou conhecida a manifestação, artistas, estudantes e intelectuais também protestavam contra o regime. O pretexto utilizado, entretanto, foi a negativa do Congresso Nacional em autorizar o governo a processar o deputado Márcio Moreira Alves em 12 de dezembro. E, na realidade, esse documento estava pronto há bastante tempo, esperando a hora. E a hora foi o pretexto. Então, existe, na realidade, uma tentativa, uma tendência que vem de 1967 e o ano de 1968 inteiro, que é uma tendência de endurecimento ainda maior, do ponto de vista político, do regime militar brasileiro. Ivan tinha 17 anos quando foi preso e torturado junto com o pai, em 1971. O pai acabou morrendo nas dependências do DOI-CODE. Ivan, até hoje, carrega lembranças dolorosas do período. Segundo ele, o decreto do AI-5 significou um caminho sem volta na relação entre os militares e os opositores do regime. Eles fizeram a decretação de guerra ao próprio povo, né? E ali se percebeu que agora não tem mais caminho de volta, né? Então, se para eles não tem, para nós também não tem. O AI-5 vigorou até 1978, mas 35 anos depois da sua revogação, as marcas na sociedade brasileira ainda permanecem. Ele deixa para nós uma herança de autoritarismo que acaba impregnando a sociedade brasileira. Então, todos os esforços que fazemos hoje a respeito de tentar cada vez mais consolidar a democracia no nosso país tornam-se mais difíceis porque gestos como esses tiveram uma longa duração e, digamos assim, contaminaram a sociedade brasileira. A reunião que discutiu o caso de Luiz Eduardo Merlino, e eu repito, Luiz Eduardo, não Luiz Carlos, como havíamos dito há pouco, lá na Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, foi a de número 105 neste ano. Em 2014, a comissão deve fazer mais 60 reuniões. A audiência de hoje teve a presença da viúva de Merlino, Ângela Mendes, e da ministra Eleonora Menicucci, que testemunhou as torturas contra o jornalista. Ele estava no pau de arara e era uma ferida enorme na perna direita.
e que gangrenava. Os relatórios sobre as reuniões da Comissão Estadual da Verdade serão encaminhados à Comissão Nacional. Fizemos o primeiro capítulo, que é o capítulo das vítimas, que é o capítulo da memória. Esse ano que entra, nós vamos tentar começar o capítulo da repressão.